A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa. Há 30 anos, o sociólogo e cientista político Sérgio Abranches escreveu o artigo Presidencialismo de Coalizão, o Dilema Institucional Brasileiro para a Revista de Ciências Sociais. Escrito no calor da Constituinte, com a democracia voltando a engatinhar depois de décadas de ditadura, o trabalho consolidou a expressão hoje usada à exaustão para definir o sistema de governo do Brasil. Neste ano, um pouco antes das eleições de outubro, ele lançou pela Companhia das Letras o livro Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Nele, Abranches se propõe a fazer um extenso balanço sobre o que aconteceu de lá para cá, analisando desde o governo de Fernando Collor até o de Michel Temer. Ele avalia o modo como as coalizões parlamentares foram geridas por cada presidente nesse espaço de tempo que, apesar de curto, foi repleto de crises vertiginosas. Na nossa conversa, discutimos o funcionamento do controverso presidencialismo brasileiro e falamos sobre como se deu a relação entre executivo e legislativo nos últimos governos, com atenção especial para aqueles em que a relação foi esfrangalhada a ponto de dar partida a um processo de impeachment. Abranches classifica tanto o processo que derrubou Dilma quanto o que derrubou Collor como arbitrários e diz que quem fala que um foi golpe tem que dizer o mesmo do outro. O autor ainda sugeriu mudanças para o nosso modelo de eleições, que ajudariam a sanar problemas do sistema político, e ponderou sobre as possibilidades de o futuro presidente Jair Bolsonaro ter boa relação com o Congresso sem recorrer ao toma lá da cá. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Sérgio, primeiro, muito obrigado pela presença aqui, obrigado por ter aceito o convite para participar da conversa hoje. Eu queria começar conceituando um pouco o presidencialismo de coalizão, que titula tanto esse livro novo como o artigo que você escreveu em 1988. Hoje essa expressão é usada à torta e à direito em análise política, mas você é reconhecido como a pessoa que cunhou assim, a expressão com uma repercussão mais ampla. Você pode dizer, nas suas palavras, o que significa esse modelo do presidencialismo de coalizão? Claro, um prazer estar aqui conversando sobre isso e com você e com os ouvintes. É o seguinte, o presidencialismo de coalizão, na verdade, ele é um modelo de presidencialismo, né? É um tipo específico de presidencialismo, um presidencialismo multipartidário, no qual, por conta da federação extensa, do tipo de voto que a gente tem, o presidente não consegue e não fará, em momento algum, maioria com seu partido. Então, como o Congresso tem uma série de atribuições importantes para viabilizar a agenda do presidente, ele precisa de fazer uma aliança com partidos no Congresso para obter a maioria para promover essa agenda. Então, daí a coalizão. Dá-se muitos nomes a isso, né? Base do governo, alianças, né? Apoio, etc. Mas, na verdade, tecnicamente é uma coalizão, né? É exatamente uma aliança, um acordo entre partidos para apoiar o governo e suas políticas. Esse termo ele foi muito distorcido na linguagem comum, porque já teve gente que falou em presidencialismo de cooptação, gente que fala em presidencialismo de transação, porque confundem coalizão com o método de formar as alianças, né? Há métodos espúrios e há métodos legítimos. A coalizão não existe só aqui. A Europa tem vários governos, várias democracias que são governos de coalizão. E essas coalizões são feitas não na base do tomar lá da cá, não da base de transações tenebrosas, nem de cooptação, mas na base da discussão séria de pontos de divergência entre os partidos que vão se aliar e como é que pode chegar a uma convergência. Por exemplo, na Alemanha, quando eles chegam a um acordo, se o acordo implica, por exemplo, em não fazer determinadas políticas que o primeiro-ministro desejaria fazer, então o partido que se alia com ele vai para o ministério daquela questão para fiscalizar e implementar o acordo de convergência que foi feito. Então não tem nada demais. E coalizão, então, não tem uma carga pejorativa, né? Como Exatamente, as pessoas às vezes atribuem. Então eu queria também saber o que você estava buscando na sua análise original, em 1988, o que você queria identificar com aquele artigo e por que você está revisitando esse assunto hoje? Como é que o artigo nasceu? Ele nasceu da seguinte forma: eu estava observando o trabalho da Constituinte, né? E foi ficando claro
que a Constituinte estava num impasse, e um dos impasses era em torno de qual modelo político que seria adotado. Havia um grupo de parlamentaristas querendo que fosse adotado pelo parlamentarismo, e havia um grupo de presidencialistas. Ao se formar um impasse, para mim era muito claro que ganharia a ideia do presidencialismo. Por quê? Porque a gente sempre teve um governo de uma pessoa só, né? Nós fomos uma monarquia, que tinha um imperador, depois viramos uma república com presidente, na Primeira República, voltamos a ela depois da ditadura Vargas, que de qualquer forma era um ditador, voltamos à Segunda República com um presidente eleito, depois aí o regime militar, que teve uma presidência rotativa, né? Generais que se revezaram na presidência. Então era mais ou menos claro que, diante do impasse, a gente voltasse àquilo que a gente conhecia, né? E com algumas modificações, porque uma boa parte dos constituintes havia vivido o colapso do presidencialismo de coalizão, digamos, versão 1.0, né, de 45 a 64, e pretendiam, então, imunizar o novo presidencialismo de coalizão, a versão 2.0, desses problemas de instabilidade e de pronunciamentos militares, intervenções militares que houve na Segunda República. Então eu resolvi fazer um estudo sobre o presidencialismo de coalizão, tal como ele foi praticado no Brasil na Segunda República, e comparar com outras democracias. Eu não escrevi mais sobre o presidencialismo de coalizão, mas mais do que isso, eu nunca tinha escrito sobre o presidencialismo de coalizão da Constituição de 88. Eu falei do presidencialismo de coalizão da Constituição de 46. Então, agora, quando a Constituição está fazendo 30 anos, o artigo está fazendo 30 anos, e o modelo está fazendo 30 anos, eu achei que era um número assim redondo para fazer um balanço, né? E daí nasceu a ideia do livro. Você mencionou que escreveu o livro no calor ali da Constituinte, onde havia uma disputa entre os que defendiam o modelo presidencialista e o parlamentarista. E você menciona no livro que, no fim, o presidencialismo de coalizão acabou como uma solução de compromisso entre os dois lados, em que ambos cediam. Ou seja, o modelo não foi eleito como escolha preferencial de ninguém, mas como uma rejeição às alternativas dos dois lados. É um pouco parecido até com o que muitos brasileiros falam em época de eleição: vou votar no que é menos ruim. Como a criação desse modelo afetou o presidencialismo que a gente tem hoje, distorceu de certa forma? Olha, veja bem, não é que ele distorceu, e no fundo, eu também faço esse ponto no livro. Eu não acho que seja uma escolha arbitrária, né? Quer dizer, eu acho que o modelo político de um país, ele tem raízes muito fundas nas práticas sociais e políticas, né? Um país com a heterogeneidade do Brasil, eu no livro inclusive volto até a Primeira República para mostrar que, embora ela fosse bipartidária, e ela era, na verdade, um falso bipartidarismo, porque era um bipartidarismo nacional que escondia uma coalizão entre partidos estaduais, partidos regionais. Então, na verdade, já tinha ali uma coalizão implícita, né, escondida no bipartidarismo da Primeira República. Quando abre a democracia e se fazem as primeiras eleições em 1946, na verdade 45 para fazer a Constituinte, o que acontece? O Brasil já nasce multipartidário, né? Ele já aparece com 8 partidos disputando eleições, etc., e ganhando representação na Câmara. Então, na verdade, se você tem um sistema multipartidário que meio que se impõe por causa do fato de que se a gente olhar as eleições de 2018, as últimas, se a gente olhar quais os partidos que ganharam em cada um dos estados, nós vamos poder contar pelo menos uns 10 sistemas partidários diferentes, né? Partidos que ganham numa parte, não ganham em outra, mas que são fortes e, portanto, fazem bancadas, etc. Então, o multipartidarismo é mais ou menos inexorável no caso brasileiro. Se você tem um sistema multipartidário presidencialista, ele meio que se impõe como presidencialismo de coalizão, né? Então, eu acho que era difícil, era a ideia de fazer um parlamentarismo no Brasil. Porque como conciliar o parlamentarismo, um governo de gabinete, né? Quer dizer, um governo que, na verdade, quem governa é o parlamento, é o Congresso, num país federativo grande como o Brasil, né? O que você faz com os governadores? Um primeiro-ministro em cada estado, dependendo de assembleias legislativas que às vezes tem pouca possibilidade de fazer uma maioria. Eu achava que o parlamentarismo, na verdade, era pouco viável, pouco provável no Brasil, né? Talvez um sistema semi-presidencialista, como o francês ou o português, mas mesmo assim com algumas
algumas dificuldades. Então, ele meio que se impôs o modelo. O próprio Brasil teve um modelo semipresidencialista durante pouquíssimo tempo, uma coisa que é pouco lembrada hoje em dia, né? E acho que, inclusive, os ouvintes devem conhecer pouco essa história, se você puder. Eu analiso ele exatamente por causa disso, por causa dessa discussão que a gente tem se faz uma coisa parecida com o modelo de Portugal ou da França, né? Um semipresidencialismo, um parlamentarismo mitigado, como eles falam também às vezes. E nós tivemos isso na época que o Jânio Quadros renunciou e os militares impediram a posse do vice-presidente da República, que era o João Goulart. E para permitir que ele tomasse posse, então se fez um acordo para se estabelecer um parlamentarismo, que na verdade era um semipresidencialismo. O presidente seguia com uma série de atribuições importantes e havia um chefe do gabinete de ministros que era o primeiro-ministro. Esse modelo não funcionou por várias razões, mas a principal delas é que ninguém de fato queria esse modelo, né? Quer dizer, isso tinha sido apenas um artifício para evitar um golpe militar e acabou não evitando. E o único momento em que ele funcionou, que é uma coisa que muitos ouvintes provavelmente não sabem, né? Conhece o Tancredo Neves, eleito presidente, que não pôde governar porque morreu antes de tomar posse, né? Mas o Tancredo governou o Brasil por mais de um ano e foi o único primeiro-ministro dessa breve experiência que de fato teve condições de governabilidade, que fez coisas, aprovou a primeira lei de diretrizes e bases da educação no Brasil e porque ele era basicamente apoiado pelo maior partido da época, que era o PSD, que era o partido dele. Ele durou coisa de um ano, né? Um ano e 62, 5 meses, Mas havia, tanto no início dos anos 60 quanto ali nos anos 90, defensores fervorosos ali do regime parlamentarista, com o argumento principal de que o Brasil é um país muito desigual, muito heterogêneo, muito grande, e que seria difícil centralizar tudo na figura de uma só pessoa. Queria pedir licença para ler aqui um trecho do seu livro, que você reproduz uma fala muito convincente do senador Afonso Arinos, nos anos 60. Que foi também um dos mentores da Constituinte, da ala parlamentarista da Constituinte de 88 também. Então ele diz assim: o poder político no Brasil tem dupla origem. Do presidente, que se elege com uma inundação emotiva em todo o país, porque no regime eleitoral em vigor, a massa só votaria em candidato que estiver em condições de despertar-lhe o fervor e o entusiasmo sobre os partidos e por sobre o Congresso Nacional, e em decorrência o país ficava com um presidente que cada vez mais representa um cesarismo plebiscitário, e com um Congresso que representa um equilíbrio entre todas as forças de opinião e dos interesses sociais. Teremos fatalmente sempre um presidente contra o Congresso ou dele afastado. Esse é o final que você mesmo arremata no livro, dizendo que o parlamentarismo seria, para o Afonso Arinos, o único regime em que pode viver compativelmente com a legalidade. Essa situação é muito interessante, inclusive porque uma parte dela segue sendo verdade. Não necessariamente para justificar o parlamentarismo, mas para explicar um problema grave do presidencialismo brasileiro, que é o fato de que, ao contrário do presidencialismo americano, vou explicar por quê, mas é o seguinte, quer dizer, só tem uma eleição nacional no Brasil. Só uma pessoa é eleita pelo Brasil inteiro, que é o presidente da República. Todos os outros cargos são preenchidos por eleições estaduais. A gente chama de eleições gerais, etc., mas o fato é que o deputado de São Paulo, federal de São Paulo, ele é eleito por um conjunto de municípios do estado de São Paulo. Então ele é representante de São Paulo, apesar de a representação do estado, em tese, ser do Senado. Mas, na verdade, acaba sendo do Congresso inteiro. Todos são eleitos no mesmo distrito, quer dizer, no mesmo território, que é estadual, deputados estaduais, deputados governadores, deputados federais e senadores. E o presidente é eleito por um colégio eleitoral muito maior, que é o Brasil. Então, isso segue sendo verdade, né? É um dos problemas. Quer dizer, a agenda do presidente é uma agenda muito mais ampla do que a agenda do Congresso, porque a agenda do Congresso é um somatório das agendas estaduais, da federação. E a agenda do presidente é uma agenda nacional. Por outro lado, o Afonso Arinos tem razão de que a carga emocional da eleição do presidente é muito maior. O presidente, de fato, é eleito num caudal emocional. A gente viu agora com o Bolsonaro, a gente viu com o Lula, e mesmo com o Fernando Henrique, por conta do Plano Real. Collor, claramente, foi um caudal emocional também. Essa emocionalização da eleição presidencial é verdadeira. A única diferença agora de 2018 é que essa emocionalização polarizou de uma forma diferente o país,
e com muito mais carga emocional dessa vez na polarização, em todas as eleições, inclusive nas estaduais. O que o Afonso Arinos, na minha opinião, não conseguia perceber é que o parlamentarismo não resolveria esse problema. O parlamentarismo transformaria o governo do Brasil numa espécie de coalizão parlamentar de interesses estaduais. Seria um pouco a volta à política de governadores da Primeira República, e não um avanço. Por outro lado, não dá para ter um presidente com tantos poderes concentrados mesmo. E a tese que eu defendo é que o que a gente precisa é de dar mais poder para os governadores e para os prefeitos. Federalizar mais, quer dizer, fazer uma federação mais verdadeira. E deixar o presidente com as questões nacionais estratégicas, para as quais ele é eleito. Aí ele pode tocar uma agenda realmente nacional. Nesse momento, o presidente da República, hoje no Brasil, desde sempre, na verdade, né, de 88, ele cuida de todos os problemas do Brasil. Os problemas do município dependem de verba e de autorização de Brasília. Você não consegue governar bem um país dessa forma. Então, essa hiperconcentração é que eu vejo como a principal disfunção desse modelo 2.0 do presidencialismo de coalizão pós-88. Uma proposta que você também levanta no livro seria a possibilidade de separar as eleições, as eleições majoritárias e proporcionais, separando, portanto, a eleição para presidente da eleição para deputados e senadores, de um modo que é feito na França já há algum tempo. Como que funcionaria isso? Por que resolveria os problemas? Não é que resolveria os problemas, mas um outro problema que a gente tem é que os candidatos à presidência, eles se inscrevem para o primeiro turno e sem saber, quer dizer, sabendo que eles vão ter que fazer uma coalizão, mas sem saber que maioria haverá no Congresso. Essa maioria se concretiza, se realiza no final do primeiro turno. E aí os dois que foram para o segundo turno, eles sabem qual é a maioria, mas eles não têm capacidade de ter controle, eles não têm nenhuma relação com essa maioria que se formou no primeiro turno. Muito mais fragmentado, muito mais disputado, né? Então, se a gente faz, por exemplo, a eleição do presidente antes da eleição do Congresso, o presidente pode, na verdade, coordenar as eleições na direção da formação de uma maioria para ele. Que foi o que o Macron fez na última eleição. Que foi o que o Macron fez na França. Claro que isso tem problema, né? Essa ingerência do presidente recém-eleito na eleição parlamentar é um problema, mas é um problema menor do que um presidente que vai no escuro e depois tem que negociar uma coalizão no varejo. A outra possibilidade seria você fazer primeiro o Congresso e depois o presidente. E aí o presidente teria que negociar uma maioria nesse Congresso já eleito e aí se colocar como um representante dessa. Isso é uma espécie de semi-parlamentarização do presidente, porque aí ele seria mais um representante da maioria parlamentar que ele conseguiu reunir em seu favor, né? Eu acho que tem prós e contras nas duas possibilidades, mas eu acho que qualquer uma das duas é melhor do que o que a gente tem hoje. E um modelo parecido com o dos Estados Unidos, em que eles têm as midterm elections? Isso foi uma boa lembrança sua, porque aí eu não expliquei por que nos Estados Unidos não tem esse problema. Não tem esse problema porque nos Estados Unidos o presidente é eleito pelo mesmo colégio eleitoral que os deputados e senadores. São distritos estaduais que votam em delegados para votar o presidente. É um voto indireto, né? O voto popular não vale. Hillary ganhou no voto popular e não levou. Quem levou foi o Trump, porque ele que levou os delegados, a maioria dos delegados dos estados, né, dos votos distritais. Então, na verdade, o presidente dos Estados Unidos é eleito pelo mesmo eleitorado que os deputados e senadores. Então não tem esse problema aqui. As eleições de meio de mandato, elas são boas, porque elas dão ao eleitor mais poder sobre o mandato parlamentar. Dá ao eleitor o direito e a possibilidade de demitir os deputados e senadores cujo desempenho ele não concorda ou não vê como bom desempenho. Então, se você tem, no meio do mandato, depois de 2 anos do desempenho do Congresso, você faz uma eleição, e que também vai ser uma eleição de julgamento do presidente. É uma possibilidade nova para o eleitor de realmente demitir quem ele não está gostando. Eu sou até mais radical. Eu seria a favor de, nessa eleição de meio termo, também se fazer um referendo confirmatório do presidente, que é o que em inglês chama recall, que eu acho que é um mecanismo muito mais efetivo, muito mais legítimo e menos traumático de demitir o presidente, de depor o presidente, do que o impeachment. Porque o mandato do presidente pertence ao eleitor nacional, como eu falei, né? Os brasileiros elegem o presidente. Então o mandato é deles. No parlamentarismo não. Quem elege o primeiro-ministro é o Congresso, é o parlamento. Então o mandato é do parlamento. Se o parlamento tira a maioria, ele depõe o primeiro-ministro, não tem problema nenhum, mas se espera que seja assim. Agora, se o presidente perde a maioria
maioria no Congresso, o Congresso vota o impeachment dele, na verdade ele está demitindo em nome do eleitor, sem ter consultado o eleitor. Isso aqui é grandes problemas para a estabilidade do presidencialismo, né? Então você defende um modelo em que 2 anos depois da posse do presidente se consulte o público novamente para dizer ele está indo bem, vamos demiti-lo ou não? Ou não, e a possibilidade de em qualquer momento, de acordo com determinadas regras, né? Como você tem a iniciativa popular para projetos de lei, você poder ter uma iniciativa popular de pedir a convocação de um referendo, de um plebiscito, um referendo confirmatório para demitir o presidente se tiver insatisfeito. Você imagina se um presidente como o Temer, com 80% de impopularidade, provavelmente, se tivesse essa oportunidade, uma grande quantidade de eleitores pediria para que ele fosse demitido. Pelo contrário, hoje está tendo um movimento Fica Temer. Um pouco irônico, mas ele está aí. A gente já vai falar de novo sobre impeachment, mas antes eu queria voltar aos rudimentos da teoria do presidencialismo de coalizão, que desde a Segunda República, esse período pós-Estado Novo, é raro que se eleja um presidente que de cara já tenha a maioria para governar. E os governos brasileiros sempre foram construídos numa situação de conflito entre o executivo e o legislativo, em que um tem que convencer o outro a governar. Não é um modelo muito cooperativo. Isso é uma situação ideal na democracia? Olha, isso não é ruim. Você ter um presidente sempre sob cheque, se o Trump não tivesse perdido a maioria na Câmara, ele ia fazer coisas absurdas nos Estados Unidos, né? Mas agora ele já não pode mais fazer, porque a maioria do Congresso, a maioria da Câmara está checando plausibilidade e a razoabilidade dessas medidas que ele quer tomar. Então tem que negociar. Portanto, nesse sentido, eu acho bom. Eu acho bom quando você tem contrariedade, os poderes essa contrariedade entre os poderes, quer dizer, o judiciário dizendo isso é inconstitucional, o Congresso dizendo isso daí não é legal, né? E o presidente dizendo, vem cá, mas eu preciso de governar. Você consegue esse sistema de freios e contrapesos que é fundamental para a democracia presidencialista. No parlamentarismo isso é automático. Perdeu a confiança, o primeiro-ministro cai e faz um novo governo. Mas no presidencialismo esse sistema é fundamental. O que não é legal? O que não é legal é que esse cheque seja usado, esse contrapeso, esse freio, seja usado para fazer uma barganha ilícita e imoral, um toma lá da cá. Isso que não é bom, né? Mas então é a prática que está errada, não o método. Isso está legal, quer dizer, eu acho que é importante que o presidente não tenha automaticamente a possibilidade de aprovar tudo que ele queira. Exatamente porque é uma pessoa só no poder. Então, você tem uma multiplicidade para ser convencida é mais democrático. Dá para dizer que um governo eficiente é aquele que consegue formar uma coalizão majoritária fiel? E como fazer isso sem incorrer nessas práticas moralmente questionáveis que você coloca? Eu não falo nem necessariamente de compra de votos ou coisa assim, mas alocar um recurso para um deputado que ele quer convencer, esse tipo de prática. Pois eu acho que essa alocação ela decorre da centralização de recursos. Quer dizer, na verdade, o deputado precisa desses recursos para poder cumprir os seus compromissos com o seu eleitor. E o governador precisa dos recursos de Brasília para poder cumprir com os seus. E o prefeito também. Quer dizer, então, na verdade, todo mundo pede dinheiro para Brasília. E o fato de todo mundo estar pedindo dinheiro é um incentivo poderoso a um tomar lá da cá, né? E começar a usar isso de uma forma inadequada. Agora, eu acho que o governo eficiente é aquele que consegue formar uma coalizão que dê apoio às suas políticas e que essas políticas sejam eficazes, sejam de qualidade, né? E como é que faz isso? Você negocia políticas públicas, você não negocia dinheiro. Mas para negociar políticas públicas, você precisa de ter, o dinheiro precisa de estar na fonte dele lá. As coisas fundamentais, postos de saúde, escolas, polícia, essas coisas têm que estar autofinanciadas pelas receitas que pertencem aos estados, sem precisar de pedir para Brasília. E aí sim, quer dizer, aí Brasília vai discutir diretrizes e bases da educação, currículo mínimo obrigatório, essas coisas que são para exatamente combater as desigualdades, uniformizar as oportunidades. É nesse sentido, quer dizer, eu acho que um bom governo seria um governo com uma coalizão programática e com boas políticas públicas. De certa forma, esse modelo não descolaria os deputados das suas bases? Porque hoje eles fazem políticas com o objetivo de trazer coisas para os seus estados, para os seus municípios. Descolaria no sentido de que você teria que mudar o perfil do deputado federal. Né? Quer dizer, porque o deputado federal hoje é um deputado estadual num ranking superior, né? No topo da hierarquia de deputados. Ele está em Brasília, ele tem acesso mais direto aos ministérios, ao presidente, etc., para tirar dinheiro. Mas, na verdade, isso aí é tarefa do deputado estadual, né? Advogar para a sua região, governador, a parte sul do estado não está desatendida, tem que atender. Isso aí é coisa de deputado estadual e de vereador, tá certo? No contexto do município.
O deputado federal, ele está lá para discutir diretrizes, ele está lá para discutir grandes políticas, o longo prazo, né? Planos de governo, definir um orçamento estratégico do governo federal, que é para defesa, para diplomacia e para as grandes linhas nacionais de prioridade do presidente. Porque na eleição, fundamentalmente, a coligação, ela não sabe se ela vai ter maioria, né? Quer dizer, os partidos falam assim, vamos apoiar essa candidatura aqui, como, por exemplo, o Democratas apoiou o Alckmin nessa eleição de 2018 e perdeu. E agora é o partido mais bem acunhoado no governo Jair Bolsonaro. Tá certo? Quer dizer, mais até do que o partido do Bolsonaro. Que o partido do Bolsonaro. Isso aí é diferente de embarcar na agenda do presidente, né? Quer dizer, embarcar na agenda do presidente implicaria no seguinte, quer dizer, os pontos que o presidente define como pontos centrais da sua agenda, em cima dos quais ele negociou a coalizão, tem que passar a ser um mandato imperativo para os parlamentares. Se eles estão na coalizão para cumprir aquele programa, aqueles itens do programa eles têm que votar a favor. E se votarem contra, o partido tem que punir. E é o pacote, quer dizer, é a agenda do presidente com todos os seus projetos, né, prioritários. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que, na verdade, eles não apoiam a agenda do presidente. Eles apoiam o presidente, eles dão um apoio condicional ao presidente e negociam caso a caso cada uma das medidas que o presidente apresenta no Congresso. Então ele tem que pagar picadinho, entendeu? A prestações. Cada projeto que baixa lá, se é prioritário do presidente, então tem um custo. Liberar essas emendas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. e tal. Ou me dar um ministério X ou Y, Z. Isso é que está errado. Né? Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, negociar não é feio. A gente negocia o dia inteiro. Né? Você negocia trajeto para o trabalho. Mas são negociações legítimas, são negociações necessárias. Né? O feio é negociar coisa feia, é negociar falcatrua. Então esse é que é o problema. E como o presidente pode fazer com que os deputados embarquem na sua agenda sem recorrer a práticas espúrias, pelo mero convencimento mesmo? Penso em legendas fisiológicas, em mesmo legendas que são ideologicamente contra o presidente, como que ele pode trazê-las para votar para o seu projeto? Ideologicamente contra o presidente, espera-se que não traga, porque isso aí produz uma coalizão incoerente. Né? Como é que faz isso? Se a tarefa do presidente é basicamente aprovar grandes questões prioritárias, né? Programas nacionais, que são descolados do dia a dia. Né? Quando você fala um programa nacional, é um programa, por exemplo, como o Bolsa Família. Isso é um programa nacional que não pertence a nenhum governo estadual, vale para todo mundo. Né? Previdência social vale para o Brasil inteiro. Quer dizer, então isso é um problema estratégico que você discute no plano federal e no plano da presidência. Agora, como é o financiamento do hospital, se compra ambulância, se não compra ambulância, se abre 2 postos ou abre um só, entendeu? Isso aí é um problema estadual, isso aí é um problema local. O presidente não devia ter nada a ver com isso, nem devia financiar isso. Esse dinheiro devia estar disponível para o governador financiar. Aí o que acontece? Se você tem um orçamento mais enxuto na União, e se esse orçamento é um orçamento que é impositivo, quer dizer, o presidente tem que cumprir esse orçamento depois que ele for aprovado, que não é o caso agora, a disputa eleitoral em si já começa a ser em torno de como é que eu vou gastar esse dinheiro. Né? A minha prioridade vai ser educação, né? ou vai ser militares. Né? Aí essa é a discussão nos Estados Unidos. Eu vou gastar mais em defesa ou eu vou gastar mais em ciência e tecnologia, em preparar o país para o futuro? Né? Quer dizer, essas coisas são contrapesadas, né? são comparadas, e isso produz correntes políticas diferentes. Né? Então, uma corrente que concorda, por exemplo, com uma prioridade mais para a educação, para a ciência e tecnologia, para investir no futuro, é diferente de uma que dá mais ênfase à defesa. Né? Então, vão disputar isso nas eleições. Um partido vai ficar com essa bandeira, o outro com a outra. Então, o presidente eleito já se sabe de antemão quais são as suas prioridades e são essas que vão ser apoiadas no Congresso. Mas usando um exemplo um pouco mais prático, se, por exemplo, o Bolsonaro se engajar em aprovar o projeto Escola Sem Partido e 40% dos deputados forem favoráveis a esse projeto, o que ele pode fazer para aprová-lo sem incorrer em práticas que ele mesmo critica? Nada. Né? Quer dizer, se o projeto não tem maioria, se não conta com a maioria do Congresso, não vai ser aprovado. E ele tem que aceitar a decisão majoritária do Congresso. Ele tem que... Aliás, ele é um autor da frase, tem que respeitar a maioria. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
E entrando então no dia a dia, na discussão do momento, Bolsonaro tem dito reiteradamente que ele não vai entrar no toma lá da cá de cargos, não vai fazer nenhuma dessas práticas que ele veio, enfim, foi eleito com um discurso bastante moral em relação à corrupção, enfim. Você acha que ele vai ser capaz de gerir um presidencialismo de coalizão? Olha, essa é uma pergunta complicada. É difícil de responder, mas tem alguns pressupostos para a resposta, né? Primeiro, ele é o presidente. Segundo, ele não tem maioria. Portanto, para aprovar os projetos dele no Congresso, ele terá que fazer uma coalizão. Ele pode chamar do jeito que ele quiser, mas ele vai ter que ter uma coalizão e essa coalizão terá que ser majoritária. E vai ter, para projetos de lei ordinária, a maioria simples, para projetos constitucionais, a maioria de 60%. Então ele tem que ter uma coalizão grande, ampla, que vai ser muito heterogênea. O que ele não está fazendo, e disse que não ia fazer, e está cumprindo, ele não está distribuindo ministérios para obter apoio partidário na coalizão. E de fato não está. Quer dizer, não, mas o Democratas tem 3 ministros. Mas o Democratas tem 29 deputados. Se fosse é desproporcional você dar 3 ministérios para um partido que tem só 29 deputados. Não é uma lógica partidária, é uma lógica de confiança, e por outro lado, ele tem distribuído alguns ministérios, ele tem escolhido alguns ministros com base nas bancadas temáticas. O ministro da Saúde responde à bancada da Saúde, a ministra da Agricultura foi indicada pela bancada ruralista. Essa distribuição de ministérios é inovadora, é novidade. Inovadora não necessariamente, mas é uma novidade. A gente não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tem teorias na ciência política que dizem o seguinte: se não distribuir os ministérios proporcionalmente, não vai ter condições de governabilidade. Então está aí uma boa oportunidade para verificar se isso é uma lei de ferro do presidencialismo de coalizão ou se há formas diferentes de obter governabilidade não distribuindo ministérios proporcionalmente. Inclusive, na história que você conta no livro, você reitera várias vezes que distribuir ministérios não é uma boa tática para você conseguir formar uma coalizão, porque você sempre vai deixar mais pessoas tristes do que pessoas Exatamente, felizes. Sobretudo na hora que você vai fazer a reforma do gabinete, que você já não está mais na lua de mel, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: ele vai ter que fazer uma coalizão no Congresso. Ele imagina, eu acho, por algumas coisas que ele diz, eu infiro, na verdade, que ele tem uma ideia de que ele vai fazer uma aliança com as bancadas temáticas. Bom, isso eu posso dizer com quase certeza absoluta que não funciona. Porque as bancadas temáticas não dão liga para formar uma coalizão permanente. Elas são fluidas, elas se dissolvem se o tema não for o tema principal delas. E é muito difícil fazer um acordo intertemas, de tal forma que uma apoia a outra, que apoia a outra, que apoia a outra, porque, na verdade, tem algumas incompatibilidades importantes entre as agendas de umas bancadas e de outras. A agenda da saúde, a agenda da Bíblia, não tem exatamente a mesma visão de mundo em várias coisas que a ruralista e a da segurança. Então, eu acho que por aí não vai, né? Então, ele tem que ir pelos partidos. Pelos partidos tem 2 caminhos. Tem o caminho do convencimento. Diz, olha, apoia o que eu preciso que seja aprovado, porque isso vai fazer o Brasil melhor, e consegue convencer. Ou a do toma lá da cá. Então, se ele não vai fazer o toma lá da cá, a única forma que ele tem é pelo convencimento. A lábia. Demonstração de que ele tem um bom programa e que esse programa vai resolver os problemas do Brasil. Um presidente em lua de mel, como você menciona, tem mais poder do que um presidente que está saindo ou que já tenha sido abalado por algumas crises. Até onde esse poder vai? Olha, eu fiz uma análise detalhada no livro dos governos Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? Depois da eleição, sobretudo no primeiro mandato, né, depois da vitória para o primeiro mandato, os presidentes conseguem aprovar muita coisa da sua agenda, certamente conseguem aprovar o núcleo prioritário da agenda que eles definiram como principal, em geral associadas a problemas coletivos importantes, problemas que o país identifica consensualmente quase como grande problema, né? Por exemplo, combater a inflação, no caso do Fernando Henrique, né? Fazer políticas sociais, no caso do Lula, e aprovaram, inclusive, coisas amargas, com pedaços da reforma da Previdência. Todos eles aprovaram um pedacinho da reforma da Previdência. Né? Provavelmente vai ser votado de novo. Fernando Henrique fez uma mudança muito radical na Constituição, no capítulo econômico da Constituição, em 7 meses. Pelos meus cálculos, o presidente está aí em torno de 8, 9 meses de grande poder para aprovar a sua agenda. E obviamente que não é qualquer agenda, né? Você tem que ter um certo apelo para a maioria da população. Essa grande capacidade é conferida pela popularidade? É conferida pela popularidade. O que a gente vê é que o presidente ganha no segundo turno ou no primeiro turno com a maioria. Em todos os casos até agora,
essa votação ela se transforma em popularidade até com um certo ganho. Descarta a primeira pesquisa, que é uma pesquisa de expectativa do governo, né? Você já pega assim, depois de 3 meses de governo, em geral os presidentes têm mais popularidade do que votos antes, porque tem que ter uma certa adesão da população àquela aura presidencial, né? O presidencialismo tem essa capacidade. Então, essa popularidade ela meio que constrange o Congresso. É muito difícil o Congresso. Eu tenho um modelo que chamo de ciclo de presidencialismo de coalizão, que o presidente com um sinal positivo muito forte, muita popularidade, muito apoio popular, né, com uma grande expectativa da população de que ele faça as coisas, praticamente impossível o Congresso não apoiá-lo. Então ele anula um pouco que é a oposição e consegue fazer uma aprovação. Agora, a pauta tem que ter uma certa conexão com aspirações nacionais mais majoritárias. Né? No caso do Bolsonaro, por exemplo, o que isso significa? Significa que se ele for pela pauta que divide mais, tipo escola sem partido, é pior do que se ele começar, por exemplo, com a pauta econômica, que já há um certo consenso. Quer dizer, o cidadão sente o colapso fiscal no dia a dia, nas coisas que não funcionam, na ponte que cai, na polícia que não policia. Né? Mas, ao mesmo tempo, dá para começar direto com uma agenda impopular, como certamente vai ser a reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência ela é impopular num certo aspecto, mas ela não precisa de ser a primeira. Tem outras questões do ajuste fiscal. Né? Tem certas questões da reforma da Previdência que eu acho que já são majoritárias, já há consenso majoritário. Eu diria que, apesar de frustrar a expectativa de muita gente, o brasileiro jovem sabe que ele não tem a menor chance nesse sistema previdenciário. Então, provavelmente, ele já, inclusive, se tiver um pouco mais de renda, ele já está fazendo uma previdência privada para se garantir por conta própria, porque ele sabe que esse sistema não vai dar para ele. Agora, então eu acho que já tem uma parte da sociedade brasileira que concorda que aposentar muito cedo, antes dos 62, 65 anos, não é uma coisa razoável. Você mencionou que o Fernando Collor mesmo, que hoje entrou, enfim, saiu da história pela porta dos fundos, relativamente, ele conseguiu aprovar coisas importantes nos seus primeiros meses de mandato, ele conseguiu fazer reformas ali que deram errado, mas que eram as que ele queria fazer. O que me lembra que você dedica bastante atenção no seu livro a discutir a queda de popularidade de diversos presidentes e o esgarçamento da coalizão a ponto de levar a impeachments que você define como rupturas institucionais bastante traumáticas e desejáveis de ser evitadas. Comparando o impeachment do Collor com o impeachment da Dilma, você, enfim, detalha bastante ambos os processos e chega à conclusão de que ou você diz que os 2 processos foram golpes parlamentares, ou você diz que nenhum dos 2 foi. Você pode explicar isso um pouco melhor? Posso. Começar pela questão da popularidade, né? Está mais ou menos claro, se você olha a história dos presidentes brasileiros do Collor para cá, que a partir daí de uns 40% de avaliação negativa, o presidente já não consegue mais fazer o sucessor. E a partir de 60% de avaliação negativa, quer dizer, de uma impopularidade de 60%, ele tem dificuldade de permanecer no mandato. Então, os 2 impeachments são as 2 maiores taxas de impopularidade que você vê. Os presidentes que perderam para a oposição, que foi o Sarney e o Fernando Henrique no segundo mandato, eram presidentes que tinham impopularidade na casa dos 40% no final do mandato. E o presidente com uma taxa de avaliação negativa pequena, abaixo de 20%, elege sucessor, se reelege, faz o que ele quer. Então, e essa conexão é fácil de entender, quer dizer, ela é razoável de verificar pelo seguinte, porque se o presidente é eleito pela maioria do povo brasileiro, a maioria dos seus eleitores o abandona, ele meio que está sendo demitido pelo eleitor. Como você não tem um mecanismo de referendo confirmatório, se tivesse, era fácil saber, quer dizer, 60% não querem o presidente, 60% ou certamente mais de 50% vão votar para ele sair. Né? Então, está claro que tem uma conexão bastante forte entre a popularidade presidencial e a estabilidade do mandato do presidente. Agora, o caso do impeachment, ele exatamente tem aquele problema que eu falei, que é você depor um presidente que foi eleito pelo povo por um grupo que não representa esse eleitor. Né? Quer dizer, os deputados e os senadores não representam o eleitorado do presidente, são eleitorados diferentes. Então, há aí uma arbitrariedade, que você frustra uma expectativa do eleitor de que o presidente cumpra o seu mandato ou que seja ele a retirar o mandato do presidente. Né? Mas ele não tem mecanismo para isso, a não ser nas próximas no final do mandato. Né? Por que eu digo que ou os 2 foram golpes ou nenhum dos 2 foi golpe? Porque todos os 2 foram arbitrários. Todos os 2 tiveram regras muito casuísticas, muito de ocasião.
Quer dizer, veja bem, nós estamos falando de 2 presidentes que foram eleitos sob a mesma Constituição, foram julgados sob a mesma lei de impeachment, que é uma lei inclusive obsoleta. Uma parte dela não é constitucional mais, era uma lei de 1950 e a Constituição deixou uma parte dela inconstitucional. Mas, de qualquer forma, a lei era a mesma, a Constituição era a mesma. O Supremo Tribunal Federal deu 2 interpretações distintas sobre como aplicar a Constituição e a lei nos 2 impeachments. Então eles foram desiguais, né, tratamento desigual, o que já por si mostra que o mecanismo, do jeito que ele está, ele é um mecanismo de muito baixa legitimidade. Como ele foi feito dentro do enquadramento legal, o Supremo tem o direito de fazer a interpretação final da Constituição, ele é o juiz de última instância sobre as questões constitucionais e tem que ser assim. A democracia não resistiria sem que o Supremo tivesse a última palavra. Ele não precisa de ter palavra em coisas que ele hoje tem que são comezinhas para uma corte constitucional. Eu acho indefensável dizer que é um golpe, porque foi feito dentro da legalidade. Agora, é uma deposição arbitrária, né? Quer dizer, de acordo com a lei, mas cheia de arbitrariedades e motivações políticas, puramente políticas, sem muito fundamento jurídico, nenhum nem outro, nenhum dos 2. Então, isso me convence de que o impeachment é um mau instrumento. Na verdade, eu seria favorável, se eu tivesse alguma influência no desenho institucional do Brasil, eu seria favorável a acabar com o impeachment. Retirar o impeachment, que é uma invenção americana que os próprios inventores usam muito pouco, porque é muito complicado de usar. E eu adotaria o recall, quer dizer, o referendo confirmatório, que é um instrumento muito mais legítimo e muito mais indiscutível. Se mais de 50% do eleitorado não quer que o presidente fique, é absolutamente razoável que ele não fique. Há cientistas políticos que dizem até que no Brasil se usa o recurso do impeachment como voto de desconfiança no parlamentarismo. Que é um absurdo, né? Porque ele não é um substituto funcional do voto de desconfiança, por razões doutrinárias, inclusive, né? Quer dizer, o mandato do presidente não pertence ao Congresso e o mandato do primeiro-ministro pertence ao parlamento. Você mencionou o STF dizendo que, enfim, teve interpretações arbitrárias durante os 2 processos de impeachment. Também você dedica uma parte importante do seu livro para falar sobre a judicialização da política, dizendo que o STF tem ingerido em assuntos da relação entre o executivo e o legislativo que não deveria ingerir, mas também comenta que isso é um pouco porque não há modelo de resolução de conflito entre esses 2 poderes previstos na Constituição. Pode comentar um pouco melhor sobre isso? Na verdade, eu não acho que o Supremo tenha dado interpretações arbitrárias, porque como ele tem o direito constitucional de interpretar, né, e a interpretação pode variar na composição do tribunal, não é arbitrária, mas ela foi diferenciada, ela foi desigual. Usou-se 2 pesos e 2 medidas, né? E o Supremo, quer dizer, a composição atual do Supremo deveria ter tomado mais cuidado em observar a jurisprudência fixada pelo Supremo anterior, porque se trata da mesma Constituição de presidentes eleitos sob as mesmas regras. De fato, teve esse problema. Eu acho que ele apenas mostra que em determinadas questões a judicialização não funciona bem, né? Então ela deve ser limitada. Como é que você limita a judicialização? Você elimina o problema para o Supremo. É a única forma, porque se está na Constituição e há uma dúvida a respeito da constitucionalidade daquele item, cabe ao Supremo dar a última palavra. Quer dizer, ele é o árbitro de última instância, é ele que decide. O problema do conflito entre o Executivo e o Legislativo e o problema do conflito dentro do Legislativo é um problema que ele se resolve através de mecanismos dos institucionalizados pelos próprios poderes, né? Deixa eu dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o orçamento é votado independentemente pelo Senado e pela Câmara. Quer dizer, os dois têm o direito de fazer orçamentos completamente diferentes. E aí, depois, eles são forçados, por regras institucionais, a constituir uma comissão mista, Senado, Câmara dos Deputados, para chegar a um orçamento de consenso. Se eles não chegam a esse orçamento de consenso, o governo fecha. Vai todo mundo embora para casa, não acontece mais nada. Bom, isso é um mecanismo de resolução de conflito, tá certo? Quer dizer, você tem, de um lado, um incentivo grande, né, para chegar a um consenso. E o eleitor dos deputados e senadores vai ser prejudicado diretamente por esse fechamento do governo, né? Então você tem um incentivo forte para negociar e chegar a um meio termo, né? um termo de compromisso, ali, um orçamento único, unificado. E por outro lado, você tem um mecanismo claro, né? Com regras pré-estabelecidas. Faz uma comissão mista, tem que discutir, o voto é paritário, essas coisas todas. Então você resolve o conflito. Você não precisa de ir para a Suprema Corte para decidir, ou então chamar os militares, tá certo? Quer dizer, você resolve dentro da própria casa, mas com regras claras, quer dizer, com instituições. Trazendo aqui um outro aspecto muito relevante do seu livro, eu vou ler uma frase que você traz da ex-presidente Dilma, que durante o seu interrogatório no Senado, ela fez essa fala que eu acho que ajuda a resumir um aspecto importante do percurso que você faz no livro.
Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, 3 partidos faziam a maioria simples. 4 partidos faziam a maioria de 2/3. No governo do presidente Lula, foram 8 e 11 partidos. No meu governo passou a ser, e aí é um problema muito sério, para a maioria simples, às vezes 14 partidos, e para a maioria de 2/3, 20 partidos. Esse é um processo de fragmentação partidária responsável por uma forte crise política que afeta o Brasil, que afeta a governabilidade. Você concorda com essa fala da presidente? Eu concordo, quer dizer, eu acho que a governabilidade vai ficando cada vez mais prejudicada por esse processo de fragmentação partidária, né? Mas só quando a gente olha com as eleições de 2018, aí fica claro que essa fragmentação, na verdade, ela é sintoma de um processo de desalinhamento do sistema partidário, de crise do sistema partidário. Para você ter uma ideia, em 1994 foram eleitos os 5 maiores partidos no Congresso, elegeram 70% dos deputados. Em 2018, os 5 maiores partidos no Congresso elegeram 41% dos deputados. Além disso, 2 partidos que sempre fizeram parte dos 5 maiores, PSDB e Democratas, não estão mais entre os 5 maiores. Isso é claramente um processo de desalinhamento, de desorganização do sistema partidário, que vai se realinhar no futuro num novo sistema partidário. O sistema partidário brasileiro está em transição. E toda transição, primeiro, se manifesta como crise. A solução não sai antes do problema, né? O problema primeiro se manifesta agudamente para que você encontre uma solução. E, no caso, é o eleitor que tem que encontrar uma solução. Ele tem que se realinhar em torno de outras legendas partidárias ou das mesmas reinventadas e recicladas e fazer um novo sistema partidário, né? Você não acha que é a atribuição do próprio sistema político de fazer uma reforma para coibir a fragmentação de partidos? Olha, ela já foi feita, né? Quer dizer, foi feita progressivamente. Quer dizer, nós vamos ter um número menor de partidos nas próximas eleições gerais, porque com a proibição das coligações proporcionais, a regra dos 10% do quociente partidário, mais o aumento da cláusula de barreira, isso aí produz uma mudança já significativa. Vários partidos não vão conseguir mais ter representação no Congresso, né? Mas isso não resolve o problema da redefinição. E essa redefinição é meio que obrigatória, porque, inclusive, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem um presidente eleito autodefinido como sendo de direita, né? Quer dizer, isso faz uma diferença grande, né? Porque nem o Collor, nem o Jânio, que foram os presidentes mais conservadores que a gente elegeu, mais à direita, se quiser, se definiram como tais. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro disse assim, o meu objetivo é levar o Brasil mais para a direita. Ele se define como direita, que é uma coisa natural. A Europa tem partidos de direita desde sempre. Os Estados Unidos têm um partido de direita, né? Quando você define um polo, você tem que se redefine toda a estrutura partidária. E se esse polo é muito bem definido programaticamente, do ponto de vista de valores, etc., isso mais ou menos que obriga todos os partidos a adotarem posições a respeito dessas questões de valor. Então, eu suponho que o sistema partidário que vai sair desse realinhamento será um sistema partidário com partidos mais nítidos, do ponto de vista daquilo que defendem. Mais à esquerda, mais à direita, mais pelo centro, em função dos polos, como reação aos polos. Queria encerrar a conversa falando que o seu livro ele centra o foco nas relações entre os poderes, principalmente executivo e legislativo, mas ele termina dizendo que o problema do Brasil é extrapolítico. Não pode ser resolvido dentro da política, com reformas, enfim. Segundo o que você escreve, o sistema político brasileiro encontrou meios de reproduzir o domínio oligárquico que sempre teve vigente nesse país. E as coalizões assim vão sendo pautadas dentro das mesmas lógicas de clientelismo, patronagem, e o que gera o fisiologismo de que a gente está falando. O que então deve ser feito? Está sendo feito, né? Na verdade, o que precisa de ser feito está sendo feito. A mudança social e a mudança na perspectiva do eleitorado está acontecendo. Se a gente olhar as eleições de 2018, uma boa parte dessas oligarquias foi demitida. Sobraram 2 mais conhecidas, a dos Barbário no Pará e a dos Calheiros em Alagoas. Mas a mais longeva, que é a do Sarney, foi varrida. E várias outras. Jucá. Então, quer dizer, uma parte considerável dessas oligarquias foi demitida pelo eleitorado. E eu duvido que voltem com a mesma força, se voltarem. Então, o que está acontecendo é isso. O eleitorado, ele não tolera mais essa política. O que aconteceu com ela? Ela deu rendimentos decrescentes, que é a regra dos governos oligárquicos, né? Eles começam a dar rendimentos decrescentes. Cada vez pioram mais as políticas públicas, porque o clientelismo vai se corrompendo
Ele vai a disputa pelos recursos clientelistas vai fazendo essa fragmentação também, porque essa fragmentação ela não nasce só no eleitorado, ela nasce de decisões nos partidos para poder pegar uma fatia maior dos favores do governo, etc. e tal. Essa distribuição cada vez mais fragmentada dos recursos vai fazendo com que as políticas públicas percam qualidade. Além disso, não tem solução outra senão essa descentralização federativa. Quer dizer, eu acho que o problema do Brasil está centrado numa federação concentrada demais. Um presidente com muito dinheiro, praticamente com todo o dinheiro, com toda a receita na mão, que ele gasta de forma absolutamente discricionária no boca do caixa. Porque ele não tem um orçamento impositivo, ele não é obrigado a cumprir o orçamento, ele só não pode gastar o que não está autorizado. Mas ele pode não gastar qualquer coisa. E pode gastar da maneira que queira. Né? Na boca do caixa, contra os parlamentares que o apoiam. Então, esse é que é o vício da política brasileira, que é extrapolítico. Ele tem a ver, basicamente, com uma estrutura fiscal e tributária absolutamente ineficaz e disfuncional. E a mudança demora gerações para acontecerem. Ela, na verdade, depende da estrutura de incentivos. Às vezes a gente pensa que mudanças de comportamento são muito lentas, mas, na verdade, é porque a mudança na estrutura de incentivos é que é lenta. Se você mexe nos incentivos, quer dizer, se você acaba com determinados prêmios à má conduta, você muda o comportamento com relativa rapidez. Sérgio, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer. Prazer, muito obrigado. A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa.